Você acha que é normal acordar para ir ao banheiro toda noite? Te disseram que isso faz parte da idade, não é? Mentira. Existe um erro escondido, um hábito que você repete todos os dias sem perceber, que está desregulando sua bexiga, sobrecarregando seus rins e roubando seu sono. Enquanto você não eliminar isso, vai continuar acordando 1, 2, 3 vezes ou mais, todas as madrugadas. E o pior, isso não afeta só seu sono, afeta sua saúde, sua memória, sua energia e até sua próstata. A boa notícia? Dá para resolver. E hoje você vai descobrir como nunca mais acordar para urinar de noite. Se fizer isso certo, sua vida muda. Porque esse hábito aparentemente inocente faz você acordar para urinar todas as noites? Existe um costume, um hábito tão comum, tão automático, que milhões de pessoas fazem todos os dias. E sequer imaginam que ele pode ser o verdadeiro culpado por acordar no meio da madrugada com vontade urgente de urinar. E o mais assustador, quase ninguém fala sobre isso, nem médicos, nem profissionais de saúde. E você, sem saber, repete esse erro achando que é normal, ou até que está fazendo algo bom para o seu corpo. Sabe qual é esse hábito? Consumir líquidos em excesso nas horas erradas, especialmente à noite. E não estamos falando só de água. Chá, café, leite, sopas, caldos, sucos, tudo conta. O que pouca gente entende é que existe uma linha muito tênue entre se hidratar de forma saudável e sobrecarregar os rins e a bexiga nas horas erradas. Seu corpo tem um mecanismo natural, inteligente, que deveria reduzir a produção de urina enquanto você dorme, graças a um hormônio chamado vasopressina. Mas sabe o que acontece quando você enche seu organismo de líquidos no fim da tarde ou à noite? Seu cérebro simplesmente não dá conta de liberar vasopressina suficiente para segurar tanta água. O resultado? Seus rins continuam filtrando em ritmo acelerado. Sua bexiga enche. O corpo não tem escolha. Te acorda no meio da madrugada. 1, 2, 3, até 4 vezes. E isso não para por aí. Além da bexiga hiperativa, você entra num ciclo de sono fragmentado. Você perde os ciclos de sono profundo, o que afeta diretamente sua memória, sua energia, seu equilíbrio hormonal, sua imunidade, sua pressão arterial. Seu cérebro acorda mais cansado do que quando deitou. O corpo não se regenera direito. A próstata sofre mais inflamação e os rins trabalham no limite, noite após noite. E tudo isso por conta de um simples erro: achar que tomar muito líquido até tarde é saudável. Não é. Hidratação é vital, mas precisa ser feita nas horas certas. Se você não corrige isso, sua saúde urinária entra em colapso. E com o tempo, as consequências são muito mais sérias do que só acordar para urinar. O que parece só um desconforto hoje, amanhã vira problema de próstata, infecções urinárias, insuficiência renal e até risco cardiovascular. Mas existe uma saída. E no vídeo de hoje, eu te mostro como quebrar esse ciclo e nunca mais acordar no meio da noite para ir ao banheiro. Como isso afeta diretamente sua bexiga, sua próstata e sua saúde urinária. O que parece apenas um incômodo, acordar no meio da noite para urinar, na verdade, é um alerta silencioso de que algo muito mais sério está acontecendo dentro do seu corpo. Quando sua bexiga é obrigada a trabalhar durante a madrugada, ela entra em um ciclo de hiperatividade e inflamação silenciosa. Ela deixa de ser uma bexiga elástica, forte e saudável, e passa a se tornar uma bexiga irritada, sensível e com menos capacidade de armazenamento. Sabe o que isso significa na prática? Que mesmo pequenas quantidades de urina começam a gerar aquela sensação de urgência. Você sente vontade antes da hora, várias vezes ao dia, e principalmente à noite. É como se seu corpo não soubesse mais segurar. E pior, quando isso acontece com frequência, sua bexiga perde força, perde controle e começa a trabalhar mal. O esvaziamento não é completo. Parte da urina fica retida. E a urina parada vira um caldo perfeito para a proliferação de bactérias, aumentando drasticamente o risco de infecções urinárias, ardência, dor e desconforto. E nos homens, a consequência é ainda mais grave. A bexiga inflamada e sobrecarregada
gera uma pressão direta sobre a próstata, e quando a próstata percebe esse estresse constante, ela responde aumentando de volume, inflamando e endurecendo. O canal da urina começa a ficar comprimido, estreito, dificultando ainda mais o esvaziamento completo da bexiga. Resultado? Gotejamento no final da urina, sensação constante de que não terminou de urinar, urgência para correr ao banheiro mesmo com pouca urina, aumento do risco de infecções e, a longo prazo, risco de insuficiência renal, pedras nos rins e hipertensão. O que começou como um simples erro de hidratação em horários errados se transforma num problema urinário crônico. E mais do que isso, um problema que impacta diretamente sua qualidade de vida, seu sono, seu humor, sua vitalidade, sua disposição e até sua saúde mental. Se você não interrompe esse ciclo, ele não para sozinho. Pelo contrário, a tendência é piorar. Mas a boa notícia é que existe sim uma saída. E quando você entende exatamente o que fazer e como fazer, você não só para de acordar à noite para urinar, como também protege sua bexiga, sua próstata, seus rins e sua saúde inteira. O erro silencioso que sobrecarrega seus rins e seu sistema urinário enquanto você dorme como se nada pudesse abalar. Como se estivesse tudo bem. Você deita, querendo descansar, mas, sem perceber, seu corpo está lutando contra um erro que milhões de pessoas cometem todos os dias e nem sabem. Esse erro acontece exatamente nas horas que deveriam ser as mais sagradas para a sua regeneração, as horas do sono. Enquanto você deveria estar dormindo, seus rins continuam trabalhando no limite, como se fosse pleno meio-dia. Sabe por quê? Porque seu corpo não foi feito para lidar com excesso de líquidos, cafeína, chás, sopas ou alimentos com alto teor de água à noite. Existe um hormônio chamado vasopressina, que naturalmente reduz a produção de urina enquanto você dorme. É ele que garante que seus rins desacelerem, que sua bexiga descanse e que seu corpo priorize a regeneração dos órgãos, do cérebro, dos músculos e do sistema imunológico. Mas quando você ignora isso, enchendo seu corpo de líquidos nas horas erradas, seu cérebro simplesmente não consegue produzir vasopressina suficiente. O resultado? Seus rins continuam filtrando em ritmo acelerado. Sua bexiga não para de encher. Seu sistema urinário entra num estado de sobrecarga noturna. E isso não é só sobre acordar para urinar. O preço é muito mais alto do que parece. Seu sistema urinário começa a sofrer pequenas lesões silenciosas, todos os dias, sem que você perceba. Seus rins trabalham além da conta. A bexiga perde força e elasticidade. A próstata inflama e aumenta de tamanho. E seu corpo entra num ciclo de estresse fisiológico que não permite descanso real. As consequências aparecem de forma traiçoeira. Pressão alta sem explicação, inchaços nas pernas e tornozelos, cansaço crônico logo pela manhã, queda na imunidade e, no longo prazo, risco real de insuficiência renal, hiperplasia prostática, infecções e até falência dos rins. Tudo isso por um erro que parece pequeno, mas que, repetido todos os dias, transforma sua madrugada num campo de batalha silenciosa. Se você quer proteger seus rins, sua próstata, sua bexiga e sua saúde urinária, a primeira coisa é parar de cometer esse erro. E hoje eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, de forma simples, natural e definitiva. O que fazer ainda hoje para regular sua bexiga e dormir a noite inteira sem interrupções, como se nada pudesse abalar, como se você finalmente pudesse descansar em paz. Depois de noites interrompidas, de idas constantes ao banheiro, existe uma saída real, e ela começa com pequenas mudanças que você pode aplicar hoje mesmo. O primeiro passo é entender que sua bexiga não está falhando por acaso. Ela está respondendo a hábitos e sinais que seu corpo vem lhe dando silenciosamente. Não é sorte, nem genética. É uma questão de cuidado diário, consciente e estratégico. Se você continuar a ignorar esses sinais, a situação tende a piorar com o tempo, afetando não só seu sono, mas também sua saúde geral. Para regular sua bexiga e garantir um sono profundo e ininterrupto, é fundamental ajustar sua hidratação.
evitar consumir grandes volumes de líquidos nas horas próximas ao horário de dormir é essencial. Bebidas com cafeína, álcool e aquelas com muito açúcar devem ser eliminadas no período da noite, pois estimulam a produção urinária e irritam a bexiga. Em vez disso, prefira hidratar-se melhor durante o dia, distribuindo o consumo de água de forma equilibrada para que seu corpo tenha tempo suficiente para processar e eliminar os líquidos sem sobrecarregar seu sistema durante a noite. Além disso, fortalecer os músculos do assoalho pélvico, aqueles que sustentam a bexiga e ajudam no controle da vontade de urinar, pode fazer uma diferença enorme. Exercícios simples, como os exercícios de Kegel, realizados diariamente, aumentam a força e a resistência desses músculos, reduzindo as idas desnecessárias ao banheiro e melhorando o controle urinário. Isso é especialmente importante para quem já sente uma leve perda de força ou controle, sintomas comuns com a idade. Outro segredo que poucos sabem: o ambiente do seu quarto tem impacto direto no seu sono e na saúde da sua bexiga. Manter o quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável favorece a produção dos hormônios do sono, como a melatonina, e também da vasopressina, o hormônio que regula a produção de urina à noite. Criar uma rotina para dormir e acordar sempre nos mesmos horários ajuda seu corpo a se sincronizar, aumentando a qualidade do descanso e diminuindo as interrupções noturnas. Por fim, observar seus horários e criar uma rotina de ir ao banheiro antes de dormir e logo ao acordar é fundamental. Isso ajuda seu corpo a acostumar a horários regulares, diminuindo as idas repentinas durante a noite. Se possível, evite beber líquidos pelo menos 2 horas antes de deitar, para dar tempo ao organismo de eliminar o excesso antes do descanso. A mudança começa hoje, no seu compromisso com o autocuidado. Com passos simples, conscientes e focados, você pode recuperar seu sono profundo e restaurador, além da sua qualidade de vida. Sem aquela interrupção constante que rouba seu descanso e energia, você volta a viver dias com mais disposição, foco e alegria. O controle está em suas mãos. É hora de dar o primeiro passo e transformar suas noites, para sempre. E qual o protocolo simples que vem transformando o sono e a vida de milhares de pessoas após os 50, como se nada pudesse abalar? Como se você finalmente encontrasse a paz que parecia impossível. Após anos de noites mal dormidas, de cansaço constante, existe um protocolo simples e poderoso, capaz de transformar sua qualidade de sono, e com isso, sua vida inteira. Esse protocolo não depende de remédios caros, aparelhos complicados ou mudanças radicais. Ele é feito de pequenas atitudes diárias, cientificamente comprovadas, que agem diretamente na raiz do problema, o equilíbrio do seu organismo durante a noite. O primeiro passo desse protocolo é o ajuste na hidratação. Ao evitar o consumo de líquidos nas horas que antecedem o sono, você reduz a pressão sobre os rins e a bexiga, permitindo que seu corpo entre num estado natural de descanso. Esse simples cuidado já diminui drasticamente a vontade urgente de levantar à noite. Em seguida, vem o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. Exercícios específicos, fáceis de fazer em casa, recuperam o controle e a força da musculatura que sustenta a bexiga, reduzindo as perdas urinárias e a sensação de urgência. Outro componente fundamental é a criação de uma rotina de sono rigorosa. Dormir e acordar sempre nos mesmos horários ajuda a regular os hormônios do sono e da retenção urinária, garantindo noites mais longas e reparadoras. Além disso, cuidar do ambiente do quarto, temperatura, iluminação e silêncio, potencializa os efeitos do protocolo, ajudando seu corpo a se preparar para um sono profundo e ininterrupto. Finalmente, a adoção de hábitos saudáveis durante o dia, como exercícios físicos moderados e alimentação equilibrada, reforçam o equilíbrio do sistema urinário e do metabolismo como um todo. Milhares de pessoas após os 50 anos já estão aplicando esse protocolo simples, e os resultados são impressionantes. Noites de sono contínuo, mais energia e disposição durante o dia, menos ansiedade e irritabilidade.
proteção da saúde dos rins e da próstata, qualidade de vida restaurada, sem medo das idas ao banheiro. Este não é um segredo escondido. É uma ciência acessível a todos que querem assumir o controle da própria saúde. Você está pronto para transformar suas noites e sua vida?